Boa tarde, meus amados irmãos, minha irmã. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Nós vamos orar, iniciando assim um culto semanal aqui no nosso seminário. Pedir ao seminarista Leandro que ore ao nosso Deus, agradecendo ele essa oportunidade de podermos louvar o nome santo dele, de ouvir da sua santa palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem permitido estarmos aqui nesse seminário para aprendermos, para nos capacitarmos, para pastorear a igreja do Senhor, para ajudar nossos irmãos no crescimento, na maturidade. Obrigado também porque o Senhor nos trouxe aqui para, nessa tarde, louvarmos o Teu nome, cantarmos cânticos de exaltação ao Teu nome e também de aprendermos a Tua palavra, Pai. Continue com o nosso coração, continue nos capacitando e nos abençoando. Nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, quanto na sua presença. Amém. Amém. Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 139. 139. Deus onisciente e onipotente. Um salmo de Davi que fala profundamente sobre a soberania de Deus, sobre a bondade dele, sobre todo o domínio e controle dele em nossas vidas. Nós vamos ler agora, nesse primeiro momento, até o versículo de número 6. De forma alternada, leiamos. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou a mim, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor com o hino número 14 dos nossos hinários. É isso mesmo, né? 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
Amém. Ainda no Salmo 139, e nós vamos ler o restante desse salmo até o verso de número 24, também de forma alternada, que diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é agradável a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Como é bom podermos cultuar o nosso Deus em todos os instantes. Pudera nós fazermos, e podemos, só não fazemos, todos os dias reunirmos e cultuarmos ao nosso Deus, exaltarmos a Ele. Se pudéssemos nos reunir todo dia para orar, para falar com o Senhor, para ler da sua santa palavra em conjunto, quão edificados seríamos. Mas nós temos um dia na semana, aqui no seminário, para fazer isso. E que Deus venha sempre dar subsídio perpétuo para que nós possamos fazer isso. Para que nós tenhamos essa liberdade de cultuá-lo. Essa liberdade de olhar para Ele e saber que Ele é insondável, mas se revela de forma maravilhosa para nós. E o nosso coração deve encher de graça, de gratidão, de louvor, de exultação ao nosso Deus. E é dessa forma que nós vamos orar. Oração pelo seminarista Jairo, uma oração de louvor, gratidão, e também de louvor e gratidão, não somente pelas coisas que ganhamos do Senhor, coisas materiais, mas principalmente pelo perdão que nós ganhamos em Cristo Jesus. Pai Santo, Deus de toda misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para nós. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento. De maneira, ó Deus, especial, nós te damos graça pela eterna salvação em Cristo Jesus. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos nem do ar que respiramos. Mas o Senhor é Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus que se compadece de cada um de nós. Por isso, Senhor, nosso coração muito se alegra na presença do Senhor, ó Deus, e transportante de alegria, nós, ó Deus, cantamos louvores ao Senhor. Obrigado, Pai amado, pela tua presença conosco todos os dias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda cantaremos um cântico.
Ele exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. E Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Amém. Está conosco hoje o reverendo William. Depois ele se apresenta melhor para vocês. É pastor aqui na Terceira Igreja, junto com o pastor Rogerinho, ou pastor Rogério. A gente e os apelidos, né? Chega para cá, pastor, que gentilmente aceitou vir expor a palavra hoje para os nossos corações. Santo Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, que continue falando aos nossos corações através do teu servo e que nós, ó Deus, venhamos a entender da tua palavra e aplicá-la no nosso cotidiano para que o seu nome seja exaltado. Hoje e por todo sempre, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Meu nome é William Jefferson Santos Fagundes. Sou casado com uma paraibana, nascida na cidade de Patos, na Paraíba. Tenho um filho baiano, nascido em Salvador. E tenho um filho de paranaense, nascido aqui em Rondônia. Eu sou natural de Rondônia, nasci no coração do estado de Rondônia. Vocês sabem onde ficam, né? De Paraná. Aqui é onde o coração bate mais forte. Estamos aqui. Estamos com o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, numa congregação ali no bairro chamado Colina Park, com o desafio de plantar uma igreja ali, né? Deus tem nos dado a graça, dia após dia, começamos esse ano, e nós estamos vivendo essa expectativa, né? Cada chegada de alguém, cada visita que está ali, a gente fica empolgado, e a gente dá atenção, e a gente procura saber onde mora. Então nós estamos vivendo esse momento agora, né? Esperamos em Deus nos dê a graça de que muito em breve possamos ter uma igreja organizada ali. Nossa escola dominical, nós estamos com 14 matriculados. E bênção porque nossa escola dominical tem dado assim sempre 80%, 90%, quer dizer, é um número considerável, né? Assim, porque nós estamos começando, mas isso é empolgante, né? Empolgante começar trabalho de evangelização. E é sobre evangelização que eu quero compartilhar com os irmãos, tá bom? O texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo 9. Vamos meditar um pouco sobre alguns princípios
da evangelização, olhando para o ministério do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 9. Texto bem conhecido. Verso 35. Nove 35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos lermos a tua palavra. Obrigado por esse momento precioso aqui de comunhão, de culto, de adoração ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir à verdade e possamos compreender a tua palavra. Texto tão conhecido, mas que ele possa alcançar a mente e o nosso coração. Ó Deus, pedimos esta graça a ti. Não merecemos, mas suplicamos a ti, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, um missionário escocês chamado David Livingstone, os irmãos que conhecem, nasceu em 19 de março de 1813, que serviu pregando o evangelho do Senhor na África. Tem uma frase bem conhecida dele, talvez você até conheça. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A obra missionária, queridos, faz parte dos planos de Deus para a igreja. Quando a igreja se envolve no trabalho de evangelização, no trabalho de proclamação do evangelho, glorifica o nome do Senhor. Porque esta é a vontade do Senhor. Ele mesmo disse: ide ao mundo proclamar o evangelho a toda criatura. Ele deu essa ordem à igreja. Então, quando nós, como igreja, povo de Deus, nos envolvemos nessa proclamação da palavra, nós glorificamos ao Senhor, honramos ao Senhor, porque esta é a vontade dele. Chego a pensar que é até ofensivo a Deus desprezar o trabalho, a proclamação do evangelho. É como se estivéssemos falando assim: não, Senhor, isso aí deixa para depois, isso não é importante. Quando, na verdade, nós estamos aqui, os irmãos estão aqui, o seminário existe com esse propósito, que é o quê? Proclamar a palavra de Deus. Você saiu da sua casa, deixou às vezes os seus parentes, seus queridos, né? E o conforto, quem sabe, os seus projetos, seus planos, para vir para um lugar, para se preparar com o propósito de quê? De proclamar o evangelho, falar da palavra de Deus. Então, isso é algo extremamente importante para nós, como líderes, seminaristas, pastores, membros de igreja. Isso é extremamente importante, né? E quando nós pensamos em evangelização, a palavra de Deus cita várias pessoas que nos encorajam pelas suas atitudes, que são exemplos para nós. Mas creio que o exemplo singular da evangelização é o nosso Senhor Jesus. Olhando para Jesus, nós aprendemos sobre evangelização. E eu quero destacar algumas coisas a partir do texto que lemos. O verso 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus percorria cidades e povoados, pregando o evangelho. Marcos cita assim, Marcos 1,38, citando o Senhor falando. Mateus cita como se fosse um resumo do ministério de Jesus. Marcos 1,38 cita as palavras de Jesus. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas.
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vejam, Jesus demonstra um interesse de proclamar ou de falar, quando ele diz, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, estamos aqui falando nessa cidade grande, mas vamos para os outros lugares, para as povoações, para os vilarejos. É o interesse do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim, a fim de que eu pregue também ali. Também eu quero pregar também ali, nas cidades grandes, mas também nesses lugares pequenos, nesses lugares desprezados pelo poder público, pelas pessoas, no meio dos pobres, nos lugares carentes, nos lugares onde que as pessoas não têm nem nome. Eu quero também pregar ali. E Marcos registra assim, nas palavras de Jesus, pois para isso é que eu vim. Diz, eu vim com esse propósito, eu vim para proclamar, para pregar. Então, vejam, irmãos, como que Jesus ele tinha consciência da sua missão e ele veio com esse propósito mesmo, falar, proclamar o evangelho, né? E é interessante que ele mesmo é esse evangelho, né? E ele estende isso à sua igreja. Quando lá em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. É uma visão aqui, né, nos lugares mais distantes. Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter essa visão de lugares que precisam ouvir da palavra de Deus. Às vezes pensamos que hoje o mundo tem tanto acesso a tecnologia, celular, mesmo nesses lugares distantes, as pessoas têm esse acesso. Mas tem uma diferença entre alguém encontrar o evangelho ali por um celular, tem a sua eficácia segundo a vontade de Deus, mas você falar para alguém, você chegar próximo a alguém e transmitir as verdades, sabe? Explicar, tirar as dúvidas das pessoas. Isso é extremamente necessário, né? E quando nós olhamos para Jesus, ele tinha esse compromisso, né? Eu vim para isso mesmo, por isso percorria cidades e povoados, né? E a sua mensagem era o evangelho, ele era o evangelho, né? O evangelho que fala do homem pecador, o evangelho que fala do arrependimento, da fé. Isso é o evangelho que transforma as pessoas. É o evangelho que deve estar nas nossas vidas. Temos que viver esse evangelho e temos que proclamar esse evangelho. O apóstolo Paulo falando, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. É a ideia de que somente o evangelho pode transformar vidas. Discursos assim, morais, podem levar a pessoa a ter um comportamento melhor socialmente, mas transportar alguém das trevas para a luz, produzir nova vida somente com a pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir o evangelho. Não tem outro caminho, não há outra esperança para os homens a não ser o evangelho. E nós, líderes, os irmãos aqui, precisam trazer no coração essa convicção de transmitir tão somente o evangelho quando vocês estiverem à frente dos seus rebanhos, daqueles que o Senhor confiou em suas mãos, de transmitir o evangelho, o compromisso com o evangelho. Só o evangelho pode transformar. O apóstolo Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, estou perdido, né? Como nas palavras do Isaías 6. É a ideia de que eu tenho esse compromisso, eu tenho que cumprir isso. Jesus, ele percorria cidades, povoados, pregando o evangelho. Isso que ele fazia. Isso é para nós, irmãos, serve de
instrução, nós termos essa visão local, mas também dos lugares distantes, extremamente importante para nós. Outra coisa que claramente está aí no verso 36, quando diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Diz o texto, vendo ele, ele viu o quê? Ele viu o sofrimento físico das pessoas, que dispensou cura para essas pessoas. Ele viu o sofrimento físico, o sofrimento espiritual. Ele viu o peso do pecado, ele viu a desesperança das pessoas, as frustrações, as tristezas, as ansiedades da vida, os problemas familiares, as desavenças nos relacionamentos conjugais. Ele viu isso, as ansiedades. E a estas pessoas, Jesus diz: vinde a mim, ó vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A mim. Então, Jesus, ele olhava diferente. Evidente que ali nós estamos, nós cremos nisso, que é o Deus encarnado ali, o nosso Senhor Jesus viu o coração das pessoas, né? Mas assim, vejam como que é profundo isso, né? Mais do que externamente, mas internamente. Ele via as pessoas e ele se compadecia, ele sentia as dores, o sofrimento das pessoas. Nós não conseguimos olhar como Jesus olhou, por causa nós não somos Deus encarnado, mas nós precisamos ter esse sentimento de compaixão quando olhamos o sofrimento das pessoas, as angústias das pessoas. E corremos o risco de vivermos a vida religiosa tão fria, sabe? E considerarmos tudo como algo normal, quando na verdade não deve ser assim. Olhar para o pobre, para o necessitado, para o carente, ou para aquelas pessoas que estão vivendo em rebeldia diante de Deus. Deve existir em nós, irmãos, um sentimento de compaixão, de misericórdia e de voltar para Deus e clamar: meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Só o Senhor para poder transformar. Então nós precisamos ter essa postura também, né? Diz o texto que elas estavam aflitas e exaustas, né? Como ovelhas que não têm pastor, perdidas, sem direção, né? Perdidas sem direção. Nós, que Deus nos levantou, nós temos que ser a voz que conduz as pessoas até o Senhor. Ou reproduzir a voz de Jesus. Para que essas pessoas possam voltar para o Senhor. Essas pessoas precisam ouvir a voz do bom pastor. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Estas estão perdidas. Quantas pessoas à nossa volta estão vivendo assim? O verso 37 diz: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus nos concede, irmãos, a visão da extensão da obra. A obra realmente é grande. Pastor Ronaldo Lidório, no ano 2014, ele apresentou um relatório de desafios missionários no nosso país. Depois, lá no ano 2021, aquela revista Ultimato também fez esse levantamento. Tem algumas diferenças, com poucas diferenças, mas foi apresentado o seguinte, que comunidades indígenas são 117 etnias. Dessas etnias, 99 sem a presença de evangélicos, ou do evangelho, né? De ribeirinhos, nessa região nossa amazônica, e 37 mil comunidades
vilarejos. E 10 mil sem uma igreja evangélica. Já pensou que coisa? 37 mil comunidades. E 10 mil sem uma igreja. Os ciganos, mais ou menos 7 mil no Brasil. Destes, somente 1.000 se declaram crentes. Os sertanejos, aqueles que vivem nos assentamentos, alvo também para nós. Os quilombos, oficialmente 3.524 quilombos existem. 2.000 quilombos sem uma presença evangélica. Os surdos, mais ou menos 9 milhões de deficientes auditivos, vamos colocar como deficientes, ou pessoas que têm uma deficiência auditiva. E cerca de 1% somente se declara crentes em Jesus. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz assim, a seara, na verdade, é grande mesmo. É grande, tem muito trabalho. Então, nós precisamos ter essa visão, queridos, e nós precisamos nos dedicar mais à pregação da palavra. Nós precisamos ter esse desejo de alcançar pessoas, ter a visão de alcançar esses lugares distantes. Quem sabe os surdos, um ministério específico com surdos. Então vejam, irmãos, isso é extremamente importante para nós. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. Então, nós estamos aqui diante de líderes, né? Seminaristas, pessoas que estão aqui, que vão ser pastores, vão estar na frente de igrejas, né? Precisam ter essa visão, sabe? De alcançar pessoas. A obra é grande, a seara é grande, né? E os trabalhadores são poucos. E Jesus termina no verso 38 dizendo, fazendo um apelo, nos encorajando, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A oração é extremamente importante. Todo trabalho de evangelização precisa passar pela oração. Nós precisamos orar pelo trabalho, porque não é na força do nosso braço. Não é no nosso conhecimento. Você pode conhecer profundamente as Escrituras, mas você precisa da graça do Senhor, você precisa do poder do Senhor, você precisa do auxílio do Senhor, sabe? Porque o crescimento vem de Deus, a obra é de Deus. Então nós precisamos disso. A história revela, sim, dos grandes avivamentos, das experiências dos grandes missionários do Senhor. Você olha lá e você vê assim a vida de oração. Eles dedicavam tempo para isso. Nós estava conversando com o pastor Marconi, ele estava citando sobre os puritanos, né? E aí eu falei, nós somos anões diante dos puritanos, né? Então, tanto que eles se dedicavam a isso, ao conhecimento das Escrituras e à vida piedosa e à vida de oração. Realmente somos pequenos, realmente nós precisamos disso, de nos dedicarmos à oração. O trabalho de evangelização passa por isso, e nessa prática da oração, rogarmos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Levanta pessoas para a tua seara, levanta pessoas para aquela comunidade, move pessoas, Senhor, para que aquelas famílias sejam salvas, aquele lugar conheça o Senhor. Então, meus irmãos, somos encorajados pelo nosso Senhor Jesus, no exemplo do nosso Senhor Jesus, daquele que saía em cidades e povoados pregando. Ele considerava que era importante pregar também nesses lugares, todos os lugares. Pregando o Evangelho. O sentimento de compaixão que existia em Jesus, que deve existir em nós. A consciência de que a obra é grande e que nós realmente precisamos nos dedicar a esse trabalho. E a oração, que é tão importante para a nossa vida, tanto para a nossa vida espiritual,
para o nosso sustento, nosso viver diário, quanto para a proclamação, o avanço da obra de Deus, né? Que Deus aqueça os nossos corações e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor um dia nos encontrou, nos chamou para ti, e agora estamos servindo ao Senhor na proclamação do teu evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de avançarmos mais e mais nessa proclamação, renova as nossas forças, nosso ânimo, a nossa fé, porque às vezes as dificuldades da vida, as lutas, as nossas fraquezas, questões que causam abatimento, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, tenha misericórdia de nós, abençoe os meus irmãos aqui, que estão nesse tempo, nesse período, passando pelo treinamento, ó Deus, para te servir melhor à frente do teu rebanho. Capacita-os, ó Deus, com graça e poder, que eles aprendam mais e mais do Senhor, sem jamais esquecer da vida piedosa de temor a ti. Ó Deus, oramos e suplicamos o teu favor no nome de Jesus. Amém.